Senhoras e senhores, boa tarde. Autoridades presentes, familiares dos graduandos, convidados, comunidade acadêmica, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É com muita honra e alegria que a Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, inicia esta sessão solene de colação de grau dos concluintes do segundo semestre de 2025 do curso de Medicina. Convidamos a todos e a todas para recebermos as autoridades que irão compor a mesa de honra. Reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Edward Frederico Castro Pessano. Diretora do campus Uruguaiana, professora Sheila Denise Ottonelli Stopiglia. Coordenador acadêmico do campus Uruguaiana, professor Fabrício Desconzi Moza 4. Coordenador do curso de Medicina, professor Sandro Alex Ewald. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Declaro aberta esta sessão solene de colação de grau do curso de Medicina do campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa. Convidamos os homenageados da turma de Medicina para conduzirem os graduandos ao recinto. Patrono Leandro Marlon Rigg. Paraninfo Diego Kleinubin. Docente Eu gostaria de chamar ao recinto os acadêmicos do curso de Medicina.
Para a execução do hino nacional brasileiro, convidamos todos e todas para permanecermos em posição de respeito. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: professora Marilene da Cunha Ribeiro, representante da 10ª Coordenadoria Regional de Educação; primeiro tenente médico Guilherme Cabeda, representando a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada; Lisiane Galvão Poei de Oliveira, secretária adjunta da Educação, representando a Secretaria Municipal de Educação, SEMED; a professora Clarice Carvalho de Oliveira, líder pedagógica da Escola de Educação Profissional, representando o SENAC Uruguaiana. Convidamos o graduando Juan de Souza Santana Santos para prestar o juramento do curso de Medicina. Juro solenemente que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como um preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade,
gozem para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Assim o prometo.
Bruna Duarte Moscarelli. Bruna, confira o teu grau de médica. Parabéns, sucesso.
Para proferirem o discurso em representação à turma, convidamos Estevão Cruz dos Anjos e Ana Laura Roller Maioli. Boa noite a todos, excelentíssimos professores, familiares, amigos e queridos colegas de turma, que hoje, com imenso orgulho, posso chamá-los de médicos. Hoje encerramos um ciclo que começou com um sonho. Foram anos de noites mal dormidas, anos longe da família, lágrimas, dúvidas e renúncias. Quantas vezes nos perguntamos se seríamos capazes de chegar até aqui? Se estávamos preparados para a tutoria ou para a cognitiva, se tínhamos estudado o tema do OSCE. Mas hoje, olhando para cada um aqui no palco e para todos de testemunha na plateia, posso dizer que fomos, somos e sempre seremos capazes. A medicina não foi apenas um caminho desafiador, mas também foi um caminho muito bonito. A escolha da nossa profissão foi escolher dizer sim à responsabilidade de tocar vidas e ao sacrifício em nome de algo maior. Foi entender que o sentido da nossa profissão não é salvar vidas, mas sim honrá-las. Aprendemos que por trás de cada exame, de cada diagnóstico, há um ser humano que confia em nós, que entrega nas nossas mãos a esperança, o medo e, às vezes, o último fio de fé. Ser médico é ter a coragem de entrar na dor do outro e ainda assim permanecer firme. É enxergar a fragilidade humana todos os dias e não se tornar frio, mas mais sensível. É saber que não podemos curar tudo, mas podemos cuidar sempre. E é isso que desejo para nós, que sejamos médicos de mente aberta, de mãos firmes e de coração sensível. Que nunca percamos o brilho no olhar, a humildade diante do mistério da vida e a coragem diante do sofrimento humano. Ser médico exige de nós muito mais do que intelecto, exige o coração inteiro. E disso, essa turma T8 entende. É uma turma coração. É emoção, é corpo e alma, uma família. Entre todas as diferenças que tínhamos e contra todas as expectativas, a T8 é... Quantos de nós esperávamos compartilhar tantos momentos com pessoas que se tornariam tão especiais e essenciais nas nossas vidas? A turma, que na primeira oportunidade que teve, levou uma batida da Romu em praça pública, está se formando. E que legado deixamos? A T8 sempre foi uma turma que esteve na boca do povo. Foi uma turma encrenqueira, festeira e parceira. Passamos por uma pandemia, semestres em AD, milhões de saúdes coletivas e psicologias, horas de estágio, o caos na UPA, a correria do ombu de ortopedia, trocentas crianças nascendo na maternidade, plantões infinitos, mas de repente tudo virava motivo para se reunir e fazer um churrasco. Ou uma feijoada, ou uma cervejada, ou um pagode, ou ganhar o gin 2 vezes e ser bicampeões. E isso que foi tão incrível sobre nós. E que tenho certeza que já está deixando saudade em cada um daqui. A T8 fez com que todos nós aproveitássemos a trajetória, e não apenas o destino final, o dia de hoje. De todos os cantos do Brasil, acabamos na fronteira do país e cruzando os nossos caminhos. Formamos amizades, formamos casais e vivemos intensamente. E para começar a falar de vocês, eu gostaria de citar o meu grupinho, meus fiéis escudeiros da faculdade. A Bia, a maior defensora de Brasília e a pessoa mais expressiva da turma. A Fernanda, a mais calma entre nós. O Natan, o bendito fruto entre as mulheres, nosso gabarito e a nossa referência. A Thalita, que é lá da Bahia, mas que conhece a Uruguaiana inteira e acredita em todas as fake news que a gente conta. E a Thaís, de RJ, que ao mesmo tempo consegue ser a pessoa mais brava e a mais carinhosa que conheço. Vocês fazem eu acreditar na premissa de que Deus nos coloca exatamente onde a gente precisa estar. E como a gente costumava brincar durante os estágios,
que todo dia um esperto em otários saem de casa e se encontram na Santa Casa de Uruguaiana, e que de alguma forma os otários sempre eram nós, hoje consigo ver que isso mostrava muito do nosso caráter, da nossa humanidade e do bom humor para encarar os imprevistos da vida. E por compartilhar tudo isso com vocês, meu muito obrigada. Falando em grupo, eu tenho que citar o grupo mais improvável. Um DJ festeiro e sabedor de cada rodapé de livro sobre medicina. Um capixaba polêmico, um baiano bairrista e um carioca. Uma amizade tão improvável que só pode ser coisa divina. Juan, meu amigo. Você sempre trazendo alegria e risos para a turma 8. Sempre colocando seu pagodão para tocar nas festas da turma e dançando como se a própria Ivete estivesse fazendo seleção para o seu grupo de dançarinos. Irmão, você que morou comigo desde o primeiro dia de aula e me prometeu em uma frase: nós entramos juntos, vamos nos formar juntos. Obrigado por não me deixar desistir, irmão. A gente conseguiu, baiano. Te amo, irmão. A gente conseguiu. O João, por sua vez, com as suas opiniões polêmicas e, por incrível que pareça, sempre certas, segundo ele. Isso é verdade. Enfim, o João, ele fez a coisa mais incrível. Colocou o ritmo de torcida na Atlética da Medicina Unipampa. O seu legado foi deixado, meu irmão. Inclusive, até bom a gente tocar nesse assunto, que parece que a sua estátua lá na frente dos 700 já vai ser construída agorinha, tá? E você, Eduardo, o DJ festeiro e mais estudioso. Eu tenho certeza que você vai descobrir a cura de uma doença raríssima em um de seus estudos matinais pós-after. E como esquecer então dos inseparáveis Mateus, Paraná, Zileí e Arthur? A definição de equilíbrio. Mateus, que tem entre 15 e 40 anos de vida. O Paraná, de cowboy a doutor. E o Arthur, o sensato. Exceto quando trocou de especialidade umas 12 vezes nesses 6 anos. Eu acredito que agora ele deve estar querendo medicina nuclear. Algo assim, né, Arthur, que você quer? E o Zileí, com seus mais tócitos, conselhos, precedidos pela frase: não, é isso aí mesmo, é isso aí. Impossível deixar de lembrar também da dupla dinâmica Pacheco e Barbieri. Um exemplo de força de vontade. E a vontade foi tanta que quase os levou até o Uruguai, a pé. Só faltou a força mesmo, pessoal. A vontade teve. Falando em dupla, o que falar então do Thales e do Rafa? Rafa com sua serenidade, enquanto o Thales tinha aquele ritmo acelerado. Como diria o próprio Thales: mas são os diabos se espiar. Por outro lado, temos Vidal e Daniel com o seu jeito mais tímido. Se encaixaram tão bem na turma 8, essa turma realmente estava precisando de pessoas mais serenas. A T8 também reuniu as meninas superpoderosas, Anne, Meire e Melissa, que sempre estavam juntas e formavam uma linda amizade, trazendo muita graça e leveza para a T8. Também tivemos nossa eterna representante, Juliana, que chegou de transferência e já chegou botando ordem no povo. Sempre esteve disposta a resolver todos os BOs da turma, e que sabemos que não eram poucos, se preocupando com o bem-estar de todos. Junto dos transferidos, a Larissa, sempre muito pontual, e nossa musa fitness. A Maiara, sempre com seu cafezinho nos estágios e sua pouca paciência. Chegou também na turma a Cíntia, nativa de Uruguaiana, com muitas histórias para contar, e talvez foi a aluna que fez a maior carga horária já realizada no internato. E o João Bertucci, um dos mais dedicados na faculdade e também um dos mais dedicados nos rolês. Outra amizade que todos da turma irão se lembrar é da Bruna e do Guilherme Henrique. Onde um estava, o outro também estava. E mantiveram essa parceria durante os estágios. Temos também nossa ortopedista, Bruna Arruda, lá de Curitiba, sempre prestativa e sempre abençoando a turma. Gente, que Deus abençoe.
Outro grupo inseparável era o Quarteto Fantástico. Kimi, José, Isabela e Fernando. Eles encontraram felizes para sempre em Uruguaiana e de praxe ainda arrumaram os padrinhos para o casamento. Também temos o Léo, sempre com informações quentíssimas das últimas diretrizes publicadas. E a Gabi, mineira, uai, mas que acabou caindo nos encantos da fronteira também. E para não deixar batido, nós, os oradores da T8. A Ana Laura, que é provavelmente a pessoa mais sorridente e risonha que vocês vão ver. A poliatleta da turma. Ela corre, joga futebol, joga vôlei, basquete e ainda faz salto à distância. É o bichão mesmo essa menina. E ela sempre responde qualquer elogio com "tu gostou?". E o Estevão, o Marçal do Pampa, que acreditou tanto nos seus motivacionais que ignorou seus limites e desmaiou no atletismo do Jumed. Sem saber que era impossível, ele foi lá e soube. Também tivemos a sorte de encontrar professores que se encaixam tão perfeitamente com o nosso perfil. Nosso patrono Rig, o rei da T8, que sempre ajudou a turma, que sempre nos arranca boas risadas e que fugiu de nós pelos fundos do consultório. Nosso paraninfo Diego, com humor ácido e que poucos entendem, mas que tem tudo a ver com a T8, é um ótimo cantor, parceiro de chopadas e também um grande cirurgião e mestre. E também nossos professores homenageados e agora também colegas de profissão, doutora Ana, doutor Eduardo, doutora Franciele e doutor Jonas. Vocês se tornaram nossos amigos e conselheiros. Eles abriram suas casas para nós, compartilhavam suas famílias e vivemos ótimos momentos juntos. Era impossível a gente não homenagear vocês. O nosso muito obrigada. Inclusive, ouvi dizer que depois da T8, a prefeitura, vulgo Casa da Fran e do Rafa, decidiu não abrir edital para turmas parceiras. Vai ser impossível preencher esse cargo tão bem quanto a T8. Turma 8. Nós estamos nos aproximando do momento que sela essa mudança de ciclo nas nossas vidas. E eu quero te convidar para fazer uma reflexão, turma 8. Claro, Marçal do Pampa tem que fazer isso, né? Não adianta. Mas, de verdade, talvez durante essa cerimônia você tenha ficado até agora no automático. A gente está tão preocupado em dar atenção para a família, para os amigos, para quem veio de longe, e a gente às vezes esquece de viver esse momento. Então eu quero te convidar a sair do automático agora, turma 8. E não só a turma 8, você também que está aí nos assistindo, veio nos prestigiar, eu quero te convidar a sair do automático, tá? Então, por favor, preste atenção em cada detalhe nesse momento. Se você puder, olhe tudo à sua volta, olhe cada detalhe. Respire fundo, puxe bem o ar, solte, todo mundo. Entra na brincadeira comigo, vem comigo. Preste atenção em tudo, como está tudo tão bonito, como tudo foi feito com tanto detalhe para a gente. E agora que você se acalmou, que você prestou atenção nos detalhes, olha para sua família, turma 8, olha aí, ó, quanta gente bonita veio de longe para ver a gente. E agora que isso aconteceu, coisa linda, pessoal, agora eu queria te convidar a lembrar dos momentos que você viveu na faculdade. E vamos lá no início, vamos lembrar de quando a gente descobriu o que passou na universidade. Você consegue lembrar dessa sensação de quando você foi aprovado? Consegue lembrar da sensação de fazer a matrícula na faculdade, ligar para casa, olha, consegui aqui, ó, fiz a matrícula, tá tudo bem. A primeira semana na faculdade, aquele medo de tudo novo, tudo diferente. Vai lembrando de tudo isso, daquela sensação, daquela euforia. E lembre também dos momentos difíceis que você passou até aqui. Lembre dos momentos que você talvez tenha pensado em desistir, que você tenha duvidado de si mesmo. Lembre de todos os momentos que foram complicados para você chegar até aqui e das pessoas que estavam com vocês, que não te abandonaram. Sejam familiares, sejam os seus amigos de turma. Traz isso na memória agora. Traz tudo isso na memória.
Lembra também das manhãs frias que te fizeram pensar em faltar estágio? Lembra do calor escaldante que tornava o ato de usar jaleco quase um ato de heroísmo? E lembre também dos momentos em que a saudade apertou e a distância implacável não deu trégua pra gente. Você consegue lembrar de tudo isso? E eu acho que talvez só agora, a gente parando para pensar nesses detalhes, a gente consiga ver o tamanho da nossa força. Turma 8, vocês são fortes. Nós somos fortes. Talvez só olhando agora para tudo que a gente passou, a gente consiga perceber que esses 6 longos anos serviram para nos mostrar uma força que a gente não imaginava que a gente tinha. E 6 anos que nos forjaram tal como fogo intenso forja o aço. Existe um lema nas Forças Armadas que diz que é com fogo bem mais forte que se forja o aço bom. E eu não poderia deixar de usar uma referência dessa, obviamente. E é isso que eu vejo quando eu olho para a 8ª turma de medicina da Universidade Federal do Pampa, senhoras e senhores. Eu vejo médicas e médicas forjados na adversidade que resistiram bravamente e superaram seus limites. E hoje estão aqui prontos para enfrentar um novo ciclo. Agora como formados. Vocês estão prontos, nós estamos prontos. E obviamente o processo de forja ele não acaba aqui. Até porque uma turma formada por sonhadores jamais se contentaria. E eu não tenho dúvidas que a T8 ela vai surpreender positivamente, vai alcançar lugares inimagináveis. Eu acredito demais em vocês, de verdade. E vocês vão alcançar lugares inimagináveis. Então que venham os novos desafios, que venha a residência médica, empreendedorismo, que venham plantões infindáveis, deixe que venham, porque a T8, a turma 8 está preparada, senhoras e senhores. E falando em sonhadores, eu quero finalizar deixando um recado para todos os sonhadores e sonhadoras que estão nos ouvindo esse discurso agora. Seja aqui na plateia, ou seja assistindo a transmissão. Talvez você esteja assistindo isso, imaginando quando vai ser a sua vez de alcançar o seu objetivo. Talvez você esteja aí, enquanto estudante de medicina, imaginando como vai ser a sua formatura. Talvez você esteja aí, como vestibulando, imaginando como vai ser quando você passar. Talvez até mesmo o seu objetivo não esteja relacionado na área acadêmica. Você esteja pensando agora, quando vai ser quando eu alcançar o meu objetivo? Enfim. De qualquer forma, eu quero deixar um conselho para você, sonhador e sonhadora. Persista. Acredite nos seus sonhos, continue. Porque nós, a turma 8, nós somos o exemplo vivo de que quem acredita no seu sonho e persiste, alcança. Vocês alcançaram, nós alcançamos. Porque nós não desistimos. Enfim. Ainda nesse contexto eu não posso deixar de citar a música da turma 8, O Tempo Perdido, que a gente tanto cantou lá na casa do Rafa, da Fran, cantou com o nosso paraninfo, cantou com os nossos homenageados, enfim. Tempo perdido. Kant dizia que o tempo não é algo que existe fora de nós, dentro de nós, aliás. Kant dizia que o tempo ele não é algo, peço escusas, Kant dizia que o tempo não é algo que existe fora de nós, mas é algo que existe dentro de nós. E é uma forma pela qual nós percebemos a realidade. Em outras palavras, o tempo, ele não é um rio que corre indiferente, mas ele é uma criação da nossa consciência, uma maneira da gente organizar a vida e dar sentido às nossas experiências. Então, se o tempo não é algo que corre fora de nós, é algo que está dentro de nós, então, talvez o momento certo para começar um objetivo, para começar a correr atrás dos nossos sonhos, não esteja no relógio, mas sim na decisão que nós tomamos agora. Porque o tempo que importa não é o tempo que passa, e sim o tempo que é vivido com um propósito. E eu quero trazer a reflexão para todos nós. Qual é o seu propósito? Como você tem vivido em prol do seu propósito? Você tem investido o seu tempo em função do seu propósito, ou tem apenas vivido a vida como algo passageiro, deixando o tempo passar? Enfim, a verdade é que não há razão para esperar o cenário perfeito, ou o dia ideal, ou a certeza absoluta. O momento de iniciar um projeto, um sonho, uma mudança, é o instante que você decide dar o primeiro passo. E da mesma forma, nunca é tarde para recomeçar.
Porque se o tempo está dentro de nós, então sempre há tempo enquanto houver vontade. E nós temos sim, senhoras e senhores, todo o tempo do mundo. Você sonhador, você sonhadora, você tem todo o tempo do mundo. Nós temos todo o tempo do mundo, mas ao mesmo tempo nós não temos tempo a perder. Então, senhoras e senhores, meus estimados colegas de turma, agora colegas de profissão, 8ª turma de Medicina da Universidade Federal do Pampa, não perca tempo, porque hoje é o primeiro dia de todo o resto de nossas vidas. E o momento da gente construir o futuro é exatamente agora. Então eu volto a dizer, nós temos sim todo o tempo do mundo, mas nós não temos tempo a perder. Corra atrás dos seus sonhos, porque aqui está o exemplo de que vale a pena. Muito obrigado, senhoras e senhores. Convidamos o paraninfo da turma, professor Diego Kleinubin, para deixar sua mensagem aos graduados. Boa noite a todos. Gostaria de saudar nosso magnífico reitor, professor Dr. Edward Pessano, um grande amigo que eu tenho enorme estima e admiração. Nominando, saúdo as demais autoridades da mesa, saúdo a todos da plateia, fundamentalmente os pais e familiares dos meus colegas e a vocês todos, meus colegas. Nós estamos relativamente afinados, vocês vão perceber o porquê, né? O que é a sintonia? O meu modo de ver hoje, nós temos 2 grupos de estrela em pé de festividade. Vocês, obviamente, um grupo de estrelas, mas seus familiares, seus pais, suas mães, seus irmãos, cônjuges, filhos, avós, enfim, todos aqueles que torceram, que lutaram, que apoiaram esse momento aqui. A vitória é dessas 2 constelações. Eu, como pai e como ex-docente, aliás, este momento para mim é o primeiro, o único e o último, porque eu não sou mais docente da Unipampa, então eu devo essa exclusividade e a nobreza pelo convite, tanto pelo convite em si da homenagem, quanto ao momento em que ele aconteceu na minha vida. Vocês não têm ideia como isso me ajudou. O meu muito obrigado por me permitirem estar aqui hoje, dirigindo essas palavras a vocês e às famílias. Então, paraninfo, para não perder o costume, né? Sou ex-docente. Paraninfo é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que acompanha os noivos. Para, ao lado de ninfos, noivos. Então, uma grande honra, e esse conceito foi extrapolado para o meio acadêmico, porque o paraninfo é aquele que acompanha, que tutora, que aconselha, que está junto. E é aquele padrinho no momento deste casamento
de vocês com a arte de aliviar, de consolar, de curar, quando o pessoal lá de cima permite que nós sejamos instrumento. E esse casamento, digo com propriedade de causa, é insolúvel. A nossa identificação, de onde vem? Eu me perguntei desde o início, desde o primeiro dia lá do convite, que vocês me pegaram de surpresa. Que falar nessa hora? Não tem muito o que inventar, a gente constata, a gente busca raízes disso tudo. Talvez seja por uma sintonia natural, que a Ana Laura falou, o humor ácido que poucos 35 entendem. É incrível isso, né? A gente tem o mesmo nível de humor. Ou talvez a gente seja da mesma turma, aquela quinta série fundão, lembra? Acho que é por isso também. E aqui se formou inclusive um grupo de investimentos. Ninguém nunca lucrou um centavo, acho que todos tomaram prejuízo. Teve um time de futebol que eu nunca fui convidado para jogar, mas eu pude ensiná-los a comer e como é que faz uma parrilla da fronteira aqui, né? Me apresentaram um churrasco assado por um carioca, assessorado por um mineiro, estava um mais perdido que o outro. Eu falei, não, a gente precisa regular esse negócio. Eles são muito ciumentos e possessivos, porque teve uma outra turma que me convidou para uma festa, eles invadiram a festa, roubaram a cena e me fizeram sentar na mesa com eles toda a noite. Afinidade. A medicina entra em nossas vidas por diversas razões. Por uma ambição, por um sonho, por uma curiosidade talvez, mas ela domina a nossa alma, pouco e pouco, como uma paixão que não se esgota. Acelera o tempo, catalisa experiências de vida. Em 30 anos, eu ouso dizer, várias vezes eu disse para vocês, em 30 anos de medicina, eu não tenho 30, pelo amor de Deus, eu deduzo que eu vou ter 30 um dia. Eu tenho 22. Mas, numa carreira média de 30, 35, 40 anos de medicina, nós vivemos experiências ricas e acumuladas, que fora dela precisaríamos de 5 existências. Até 8 é ímpar. Às vezes eu tenho que traduzir o humor ácido para eles, né? Agora vocês têm que rir. Eles captaram a essência. Captaram a essência. Anatomia, fisiologia, propedêutica. O tripé para quem quer ser um bom médico. Eles aprenderam. Aprenderam também que o fígado é o órgão mais importante do corpo. Não tem a menor dúvida. Rins e coração, existem máquinas que fazem a função. E cérebro? Bom, a gente vê muita gente sem cérebro toda hora por aí. São mantras que eles escutaram quase todos os dias. Mas deixo aqui uma constatação. A T8, e aqui é uma coisa muito bonita, eu compartilho com os pais. É como um filho que a gente vê crescer, vocês viram crescer, vocês pensaram, planejaram ou não, mas ele nasceu, criaram, encaminharam na vida e hoje estão aqui médicos. Eu pude ver essa caminhada deles aqui dentro, trazendo os seus anseios, trazendo os seus sonhos, frustrações, ambições, e hoje estão aqui, meus colegas. Não vão conseguir se livrar de mim, porque já tem várias combinações aqui de quem vai para onde, quem não vai para onde, quem vai trabalhar com quem. Só que quando chegaram no internato, que é o estágio obrigatório, o momento onde nós vemos o que eles estão definitivamente mostrando, porque não tem mais aula teórica, é um momento
exclusivamente prático, exige muito resgate de teoria e tal, mas vocês foram a melhor turma que já passou por mim no internato. Provavelmente até a próxima turma que me homenagear. Não. Eu saí da universidade, isso não vai acontecer. Mas foram mesmo. Trouxeram maturidade, conhecimento, gana, e eu tenho certeza que daqui sairão excelentes profissionais. Aprenderam também mais um mantra, o último, a não tratar sintomas. Eles devem vasculhar, devem rastrear e buscar as causas efetivas que tornaram o paciente doente. Porque assim como disse o pai da medicina, o Hipócrates, antes de oferecer um tratamento a um doente, pergunte-lhe se ele está efetivamente disposto a remover as causas que o adoeceram. Hoje a gente não pergunta mais. A medicina ocidental, principalmente, se perdeu muito na medicalização, e nós, até mesmo a filosofia dos novos cursos de medicina que o curso da Unipampa se inclui, vem nessa tendência de resgatar a medicina em suas bases, tratar as causas. Deixo aqui um raciocínio antes de ler a minha mensagem final. Isso também eles aprenderam, esse mantra eles ouviram. Nunca descontem as frustrações com o sistema ou oriundas do cansaço na escolha que vocês fizeram, muito menos nos pacientes. Se não fossem as doenças, não existiriam pacientes. Se não existissem pacientes, nós não estaríamos fazendo nada aqui. Parabéns aos pais, parabéns a vocês, meus colegas. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a diretora do campus Uruguaiana, professora Sheila Denise Ottonelli Stopiglia. Meus cumprimentos ao senhor reitor, Eduardo Pessano, e ao prefeito municipal, Carlos Delgado, e em seus nomes saúdo as demais autoridades e professores homenageados, nominados pelo protocolo. Minha saudação especial aos formados e formadas, seus familiares e amigos, servidores e servidoras da Unipampa e a toda a comunidade que nos acompanha. Hoje, neste palco iluminado, celebramos mais do que a entrega de diplomas. Celebramos a realização de sonhos, o florescer de esperanças e a vitória de muitas jornadas. Cada um de vocês, queridos formados e formadas, chegou até aqui trazendo uma história única, feita de lutas, renúncias, fé e persistência. Persista, frisou o Estevão na fala dele no dia de hoje. Vocês provaram que não há noite longa demais para apagar o brilho de quem sonha, nem obstáculo grande o bastante para deter quem acredita. Hoje, cada aplauso que ecoa neste teatro é também o eco da coragem que os trouxe até este instante. E é também a certeza do dever cumprido. Dever cumprido pelos nossos formados e formadas que, enquanto acadêmicos, estudaram muito e se dedicaram para que esse dia chegasse. Que acreditaram em um curso novo, em uma cidade do interior do estado com tantas metodologias ativas para serem desbravadas. Foram muitas aulas, avaliações, conversas, estágios, OSCEs, tutorias, pandemia, internato, plantões infinitos, como eles disseram, atuações em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Mas também teve muito churrasco, cervejada, pagode e competições esportivas.
Dever cumprido também pelos nossos servidores e servidoras, que se dedicaram diariamente para superarem os desafios da nossa universidade. Meu agradecimento a cada servidor, a cada servidora que com o seu trabalho contribuiu para essa conquista e para a transformação que a Unipampa realiza na nossa região. Meu agradecimento também aos nossos parceiros, como a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e suas secretarias, o Hospital Santa Casa de Uruguaiana, o Hospital Ivan Goulart de São Borja, o Grupo Hospitalar Conceição, o Exército Brasileiro, o Ministério Público do Trabalho, os Rotaries, a PAI, Receita Federal, além de muitas outras entidades e lideranças. A avaliação realizada pelo INEP destacou a excelência da formação ofertada pela Unipampa e consagrou o curso de Medicina com conceito máximo, resultado do trabalho coletivo e retribuição pelo esforço conjunto da universidade, das unidades de saúde conveniadas e da comunidade. Parabéns, curso de Medicina da Unipampa, por esse desempenho exemplar. Parabéns a estes alunos e alunas maravilhosos que são parte e fruto dessa conquista. Hoje, no campus Uruguaiana da Unipampa, temos um dos maiores centros de simulação médica do sul do Brasil. Um laboratório que contém manequins de diferentes níveis de complexidade, capazes de simular condições de atendimento em saúde e preparar os nossos alunos e alunas para o atendimento ao paciente. Dessa forma, nossos acadêmicos e acadêmicas saem muito mais preparados. Com a solenidade de hoje, completamos 201 médicos e médicas formados pela Unipampa, que se somam aos profissionais formados pelo nosso campus, incluindo enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos veterinários, licenciados em ciências da natureza e tecnólogos em aquicultura. É importante destacar que os alunos e alunas das fases finais dos cursos de saúde da Unipampa realizam cerca de 30 mil atendimentos de saúde por mês em nossa cidade, supervisionados por seus professores e técnicos da instituição. E assim, a universidade cumpre com a sua missão de contribuir com o desenvolvimento regional através do ensino público, gratuito e de qualidade. Também merece destaque a inserção dos nossos egressos no mercado de trabalho local, regional e nacional. Mesmo sendo oriundos de diversos estados brasileiros, 30% dos egressos do curso de Medicina permanecem na cidade e na região, contribuindo com a saúde da nossa comunidade. Na 8ª turma, a T8, temos a formatura do primeiro aluno indígena no curso de Medicina, que é nascido em São Miguel da Cachoeira, Amazonas, e que atravessou o Brasil e dedicou-se muito para formar-se médico. Nesta turma, também temos a formatura de uma mulher trans, provavelmente a primeira no curso de Medicina da Unipampa. Isso demonstra a pluralidade da Unipampa como universidade pública e gratuita, com capacidade para interação cultural e comprometida com a inclusão, a diversidade, a equidade e o respeito. Além disso, em 2025, a Unipampa implantou os 3 primeiros programas de residência médica que estão contribuindo muito com a saúde local e regional. E nós podemos mais. Um dos projetos a ser alcançado é a criação do Hospital Universitário do Pampa, um hospital para dar suporte às atividades de ensino, mas, acima de tudo, reduzir as distâncias da fronteira oeste para os tratamentos de saúde. Não podemos mais admitir que crianças precisem ser deslocadas por 400 ou mais de 600 quilômetros para terem acesso a uma UTI pediátrica, ou que adultos tenham que se deslocar de Uruguaiana a Ijuí para receberem determinados tratamentos cardíacos. Uruguaiana tem uma deficiência de 188 leitos hospitalares e a fronteira oeste de quase 500. Como universidade, temos condições de captar um hospital universitário,
que será mantido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, com recursos do governo federal. A proposta de criação do Hospital Universitário do Pampa ficou na 7ª colocação no Brasil Participativo e a EBSER realizou o estudo técnico com parecer favorável em Uruguaiana e sinalizou pela viabilidade da proposta e necessidade de um hospital universitário para atender Uruguaiana e a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estamos finalizando o processo de captação de recursos para o projeto arquitetônico e complementares, que, após concluído, deixará o projeto pronto para licitação. Ainda temos um longo caminho a percorrer e solicitamos que cada um e cada uma possa somar-se a essa luta. Também estamos trabalhando em conjunto com o Hospital Santa Casa de Uruguaiana para que o mesmo possa ser reconhecido como hospital de ensino, fortalecendo a rede hospitalar regional e qualificando os nossos cenários de prática hospitalares. Para os formados e formadas, desejo muito sucesso nas suas trajetórias. Permitam-se voar. Este diploma é mais que um papel, é um passaporte. Ele não apenas abre portas, mas convida cada um de vocês a construir caminhos, transformar realidades e semear um mundo melhor. Lembrem-se, o saber ilumina, mas é o coração que guia. Sejam grandes, não apenas pelo que sabem, mas, sobretudo, pelo bem que podem fazer. Honrem a formação que receberam e o juramento que fizeram hoje. Honrem o ensino público, gratuito e de qualidade da Unipampa. Voem alto, mas se sentirem necessidade, voltem. As portas da Unipampa estarão sempre abertas para recebê-los para uma conversa, troca de experiências, além dos nossos cursos de especialização, residência, mestrado e doutorado, e futuramente no nosso hospital universitário. Comemorem muito esta vitória e sejam muito felizes na profissão que escolheram. Um forte abraço, muito obrigada. Com a palavra para seu discurso e após encerramento desta cerimônia, o reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Eduardo Frederico Castro Pessano. Excelentíssimo prefeito municipal, Carlos Delgado, excelentíssima diretora, doutora Sheila, prezado coordenador acadêmico, professor Fabrício, prezado coordenador do curso de medicina, professor Sandro, querido paraninfo, professor Diego, demais professores e professoras do curso de medicina, estimados técnicos administrativos em educação, nossos colaboradores terceirizados, demais autoridades aqui presentes, queridas famílias, amigos, e de modo muito especial aos nossos médicos e médicas. Recebam o nosso abraço emocionado nesse momento histórico. É uma honra e uma alegria imensa compartilhar com vocês esta celebração, marcada por conquistas, superações e sonhos realizados. Começo expressando um agradecimento sincero e muito especial a todos e a todas que de alguma maneira contribuíram para que esse momento fosse possível. Ninguém caminha sozinho. Por trás de cada médico e médica hoje formado, existem histórias de apoio, de sacrifício, de incentivo e muito amor. A jornada acadêmica é desafiadora. Concluir um curso de graduação exige muito mais do que dedicação. Exige resiliência, coragem, disciplina e muita fé. Esse momento não começou hoje. Ele foi semeado há alguns anos. Nas primeiras aulas, nos primeiros estágios, nos primeiros tropeços, nas primeiras conquistas.
É a concretização de uma trajetória que envolveu não só livros, mas também noites mal dormidas, deslocamentos cansativos, privações e, acima de tudo, muita perseverança. Vocês, médicos e médicas hoje formados, são o retrato vivo do que a Unipampa tem de mais valioso. São a nossa razão de existir. Hoje, entregamos à sociedade novos profissionais e, mais do que isso, novos protagonistas sociais. Temos orgulho da formação que vocês receberam e principalmente da força e da integridade que demonstraram ao longo desta caminhada. Acreditamos que a educação é um direito e não um privilégio. Defendemos uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. E sabemos que essa defesa, muitas vezes, é um ato de resistência. Por isso, formados e formadas, vocês também são o resultado de muita luta. São o símbolo da persistência em tempos difíceis. Vivenciaram momentos históricos, como a pandemia, crises econômicas, cortes orçamentários, catástrofes ambientais, e mesmo assim, mantiveram-se firmes e estão aqui hoje. Vocês carregam muito mais do que um diploma, podem ter certeza disso. A cerimônia de colação de grau é um rito de passagem. Ela encerra um ciclo e inicia outro. E é nesse novo ciclo que o mundo espera por vocês, com urgência. O Brasil precisa de profissionais éticos, humanos, comprometidos com o bem comum. Precisamos de pessoas como vocês, preparadas para transformar, inspirar, reconstruir, contribuindo para o desenvolvimento e soberania do nosso país. A responsabilidade de vocês vai além da técnica. Ela alcança a ética, a empatia e a cidadania. Vocês também são herdeiros de uma missão, a de levar o nome da Unipampa com orgulho, como agentes do desenvolvimento regional e nacional, e a de fazer a diferença aonde estiverem, grandes cidades ou pequenas comunidades. Saibam que esta casa é e sempre será de vocês. Vocês sempre farão parte da nossa história. A Universidade Federal do Pampa é um projeto de nação que nasceu há aproximadamente 20 anos atrás. É uma instituição gratuita, inclusiva, de qualidade e diversa. Assim como o curso de medicina, que alcançou nota máxima de qualidade junto ao Ministério da Educação, a Universidade Federal do Pampa também é nota máxima. E em 2025, nós alcançamos o primeiro lugar como instituição pública em transparência e gestão. Hoje, nós oferecemos 79 cursos de graduação, 23 cursos de mestrado, 9 doutorados, 7 residências e contamos com mais de 1.800 servidores. Temos mais de 10.000 estudantes matriculados na graduação e mais de 1.500 estudantes matriculados na pós-graduação. E já formamos quase 18.000 profissionais. Nesse segundo semestre de 2025, daremos início a 12 novas obras em todos os nossos 10 campi, de São Borja a Jaguarão, com investimento superior a 22 milhões de reais oriundos do programa PAC do governo federal. E nosso orçamento total da instituição ultrapassa os 560 milhões de reais, valor que impacta diretamente a nossa região e é maior do que o orçamento dos municípios onde estamos presentes. Prefeito, só em Uruguaiana são 60 milhões de reais investidos todos os anos. Além disso, como colocou a professora Sheila, nossa diretora, estamos na busca do tão sonhado Hospital Universitário Federal, que com certeza, além de qualificar a saúde pública na região, vai trazer mais investimentos e desenvolvimento social, humanístico e econômico para cá. Isso, senhoras e senhores, é política pública de verdade. Isso é investimento em pessoas. Isso é universidade pública. E é por isso, nossos médicos e médicas que hoje se formam, vocês representam tanto.
Vocês não são apenas números ou estatísticas. São sementes lançadas em solo fértil do conhecimento. São as pontes que conectam a universidade com a sociedade. E o mais importante, vocês carregam o poder de transformar vidas, assim como a de vocês foi transformada pela Unipampa. Finalizo essa fala desejando que a vida de vocês seja repleta de realizações, que exerçam suas profissões com excelência, mas também com empatia, que sigam sendo críticos, curiosos e livres, que aonde estiverem brilhem e que nunca esqueçam das suas origens. Parabéns pela conquista, sejam grandes, sejam humanos, sejam Unipampa. Obrigado. Declaro encerrada esta sessão solene de colação de grau do curso de Medicina do campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa. Comemorem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...